nós do Instituto Visganda, é uma alegria muito grande recebê-los nesse evento. Eu estava até pensando, né, que os nossos eventos aqui eles são muito familiares sempre, a gente faz questão de que as pessoas que venham aqui, né, retornem e se tornem nossos amigos, né? A Tânia está aqui, a Tânia já vai fazer uma imersão, vai passar 3 dias aqui no curso, no final de semana de conservadorismo, mas todos os que estão aqui se sintam muito convidados, né, a estarem sempre conosco e a retornarem. Nossos eventos são sempre assim, nesse clima de muita proximidade e familiaridade, mas quando a gente tem toda essa estrutura de gravação, a coisa fica muito mais chique, né? Para nós, então, do Instituto, é uma alegria receber também o Family Talks, né? Family Talks, que é uma organização sem fins lucrativos que se preocupa aí com a promoção de políticas públicas, né, voltadas à promoção e fortalecimento das famílias. O Rodolfo vai falar mais a respeito disso. Os nossos convidados de hoje, né, para o nosso evento, são, em primeiro lugar, o Rodolfo, né, Rodolfo Canônico, que é o diretor executivo do Family Talks. É graduado e mestre em Engenharia Eletrônica e especialista em Políticas Públicas para a Família pela Universidade Internacional da Catalunha e hoje atua com pesquisa e relações governamentais. E temos aqui, né, o nosso diretor acadêmico do Departamento de Direito Tributário do Instituto Visganda, o professor Fábio Tonkowski, que é doutor e pós-doutorando em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado e juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, e vai falar um pouco para nós a respeito, né, das pesquisas mais recentes que eles desenvolveram em torno do tema da tributação das famílias, ou seja, como o direito tributário, as normas tributárias podem auxiliar na promoção, né, e fortalecimento dos vínculos familiares. E eu estou aqui também para fazer algumas perguntas e provocações de tipo filosófico aí, né, para os nossos 2 convidados a respeito desses temas. Então, não sei quem prefere começar falando. Eu acho que o Fábio pode começar falando um pouco a respeito. Na verdade, eu acho que o Rodolfo poderia falar um pouco a respeito do Family Talks primeiro, né, a iniciativa, e depois a gente passa para o Fábio. Bom, Family Talks é uma organização da sociedade civil, associação de desenvolvimento da família, uma associação civil, não partidária, não confessional, sem fins lucrativos. Foi fundada em 1978 com o intuito de promover desenvolvimento familiar, apoiar famílias no desenho e na execução do seu projeto familiar, né? A família ela é uma estrutura dinâmica que vai mudando ao longo do tempo, chegam novos membros, aí saem, enfim, então tem vários desafios peculiares em cada fase. Desde 2017, nós criamos esse programa que é Family Talks, que aí tem o intuito de promover na esfera pública, no âmbito público, o apoio às famílias. Enfim, nós vamos falar um pouco depois sobre isso, né, quais as premissas disso, mas é partir do entendimento de que as famílias elas precisam de apoio para se desenvolver. Isso é uma condição necessária e esse apoio demanda, sim, toda uma redes que vem através da sociedade, de estruturas privadas, mas também públicas, né? É uma preocupação do Estado que as famílias tenham condições de se desenvolver. Obviamente, esse desenvolvimento e esse apoio tem em vista a autonomia da família para tomar suas decisões privadas, obviamente, mas ele não pode faltar. Caso contrário, você pode criar vários embaraços para o desenvolvimento familiar. Então, hoje a gente atua em 3 frentes, que é relações governamentais, né, trabalhar junto com instituições públicas, não só do Poder Executivo, mas Legislativo, também Judiciário. Nós somos membros do Pacto Nacional da Primeira Infância do Conselho Nacional de Justiça. Então, relações institucionais governamentais, pesquisa, para fazer um trabalho fundamentado em evidências, primeiro para entender quais os desafios de ordem pública que afetam a vida das famílias e depois a proposição de soluções para enfrentá-los e mitigá-los, né? Os problemas que sejam de ordem pública, que aí necessariamente devem ser tratados através da política. E por fim, é o trabalho de comunicação também, né? Uma causa como essa, ela exige, para que a atenção seja dada, ela tem uma importância social. E aí a comunicação é fundamental, imprescindível, eu diria, para fazer com que um tema passe a ter uma relevância social. Acho que para entender isso basta pensar em pautas que hoje a sociedade coloca como
prioritárias, né? Um rol de prioridades, por exemplo, pauta ambiental. 40 anos atrás, pauta ambiental não era uma preocupação relevante no discurso político. Hoje é das principais, na esfera internacional, talvez até mais do que na nacional, né? Então, digo, mas foi um processo construído através de pesquisa e influência em instâncias decisórias e também comunicação para que a sociedade compartilhasse dessa preocupação. Então, é um pouco a trilha que nós estamos fazendo, né, que a gente fala que chegou a hora das famílias, vamos dizer, serem alçadas a esse lugar de preocupação pública. Então, nós trabalhamos nessas instâncias, esse é o nosso trabalho. Então, o Fábio agora vai falar um pouco, né, a respeito da pesquisa recente que eles desenvolveram a respeito do tema da tributação das famílias. Bom, primeiramente agradeço o convite para participar desse evento. Saúdo a nossa presidente Ana Luísa, o Rodolfo, que tem trabalhado em conjunto no Family Talks, ali, principalmente na questão da tributação das famílias. A gente até trabalhou um projeto de pesquisa sobre o qual vou comentar em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E, bom, passando para a palestra, na verdade é mais um bate-papo, né? Vou abordar umas primeiras questões do que diz a nossa Constituição a respeito da família. Então, como é a tributação atualmente no Brasil e como ela deveria ser para priorizar e valorizar as famílias, né? Porque uma síntese, assim, digamos assim, não se pode tributar uma família, digamos assim, eu ganho 10 mil reais, meu irmão ganha 10 mil reais, só que meu irmão é casado e tem 3 filhos. A gente não pode ser tributado da mesma maneira e visto como contribuinte da mesma maneira, sendo que, embora nós tenhamos a mesma renda, nós vivemos situações completamente diversas. E o meu irmão provavelmente vai ter mais despesas, às vezes tem alguém que cuida do avô, do enteado, da mãe, e tudo isso deve ser levado em consideração na hora de se tributar, principalmente com relação ao imposto de renda. Então, uma síntese do que eu vou explicar mais ou menos é isso, partindo do texto constitucional. E o que diz a nossa Constituição a respeito? O artigo 226 da Constituição, ele estabelece que a família é a base da sociedade e que deve receber uma proteção especial do Estado. Isso mostra que necessariamente o Estado vai ter que se preocupar com a família. E, logicamente, falar de tributação da família nos leva a falar do imposto de renda da pessoa física, de como fazer para promover uma justa tributação da renda das pessoas físicas. E esse é um daqueles temas que, apesar de extremamente relevante, ele tem sido esquecido. Principalmente, agora a gente tem se falado muito na reforma tributária, mas ninguém fala em reforma tributária em benefício das famílias. Só que o imposto de renda da pessoa física, ele é um dos temas que no âmbito da reforma tributária ele tem que ser levado em consideração, sim, para atualizar o modelo tributário brasileiro, para tornar ele mais compatível com o que estabelece a nossa Constituição, sobretudo no que se refere à capacidade contributiva real de cada indivíduo. E a nossa Constituição, ela além de prever, com relação ao imposto de renda, que ele deve ser progressivo, ela prevê uma cláusula geral, qual seja, a da capacidade contributiva, que está prevista no artigo 145, parágrafo 1º, que ela destaca que os impostos eles devem ser informados pela capacidade econômica do sujeito passivo e necessariamente vão ter que ser progressivos, sempre que possível. Então, ou seja, quem tem maior capacidade contributiva paga mais, quem tem menor capacidade contributiva paga menos. É uma coisa muito lógica, né? E no caso das pessoas físicas, a gente vai ter que avaliar muitas vezes quanto que essa pessoa ganha em relação à sua família, porque ela está integrada no núcleo familiar, ela não é um indivíduo totalmente solitário. Às vezes, só um membro da família trabalha, e o fora de casa, no caso, e o outro membro se dedica mais às funções do lar. E, no entanto, não se pode tributar de uma maneira igual a um casal que, digamos assim, alguém solteiro. Então, tem que levar em conta essas peculiaridades de cada caso concreto, né? Daí a gente tem que pensar qual é a forma mais justa de se tributar a renda. Se nós devemos seguir uma tributação isolada, com declarações individuais, ou unir essas declarações como se fossem justapostas, com declarações com método que compreenda os custos reais da família, que envolva todo aquele conjunto de gastos da família.
E sobre esse assunto se destaca a questão do splitting method, que é splitting nada mais é do que divisão em inglês, que tem sido objeto de estudo há um bom tempo de alguns juristas bem conhecidos aqui no Brasil, como o caso do professor Heleno Torres, Isabel Derzi, mas ainda não foi implementado. O professor André Pitten Veloso também. E o que esse método busca? Ele busca dar uma tributação mais justa do núcleo familiar, levando em consideração a totalidade dos rendimentos. Porque, como nós comentamos, alguém que tem... nós temos que analisar a família como um todo e não como um indivíduo separado, né? E aí a gente tem que lembrar o que está na nossa Constituição também, que é o seguinte: se a família é a base da sociedade, ela tem especial proteção do Estado, é lógico que esse Estado ele não pode faltar justamente nesse momento, né? Na hora de levar em consideração o real rendimento da família. E aqueles rendimentos auferidos por um indivíduo, por dois indivíduos ou mais, ele vai definir o quê? Ele vai definir um conjunto de capacidade contributiva diferenciado, porque vai ter um mínimo de sustento, vai ter que não vai ser somente individual, mas vai ser de todos os membros da família, vai ter gastos com educação, gastos com saúde, com plano de saúde, viagens, bem-estar, alimentação, tudo isso vai ser levado em conta, né? Que é o mínimo que um indivíduo precisa para viver com certo bem-estar. E o que diz o nosso artigo 220 da Constituição Federal? Né? Ele é muito interessante porque, eu até vou ler ele aqui, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, tudo isso é o mínimo que um cidadão precisa para viver de maneira digna na sociedade, né? E tudo isso tem um custo, de manter as pessoas em um lar que não seja apenas confortável, mas que proteja as pessoas contra qualquer tipo dessas afetações, que propicie condições de alimentação, de educação, de lazer. E tudo isso vai ter um custo, e um custo que não vai ser individual. Então, o Estado, se não for, digamos assim, levado em consideração o rendimento total da família, o Estado vai ter que, de alguma forma, ter lá esses problemas, né? Vai ter que, seja por meio de assistência social, por meio de creches, por meio de escolas, para propiciar essas condições mínimas que os cidadãos precisam para viver com dignidade. E é nesse sentido que a gente tem que levar em consideração que não dá para tributar individualmente os cidadãos, porque cada um tem uma situação peculiar. Então, a base de cálculo do imposto de renda ela tem que ser compatível com essas situações, de modo que o imposto de renda seja incida sobre a família como um todo e não sobre o indivíduo. E nesse sentido, a gente tem que levar em consideração, e principalmente em discussão, a gente até participou de alguns eventos do Congresso Nacional, de levar essa questão do split método para reforma tributária. Porque quando é que foi a última grande reforma tributária que nós tivemos? Faz décadas. E provavelmente nós vamos ter uma reforma tributária em breve, e nas próximas décadas nós não vamos ter uma nova reforma tributária tão grande, pelo menos, mas vão ser algumas mudanças básicas e pontuais. Então a chance de fazer uma reforma mais eficiente e que leve em consideração a tributação da família de uma maneira mais justa é agora, senão cada vez vai ficar mais difícil, porque as reformas tributárias elas são exceções, não as regras, né? Então, e o que é esse splitting método, que é o método de divisão, digamos assim, de uma maneira bem sucinta? Ele utiliza, digamos assim, a alíquota vai variar de acordo com o tamanho da família, quantas pessoas integram essa família, esse núcleo familiar. E é um núcleo familiar que não é composto só de pai, mãe e filhos. Pode estar avó inserida, enteado, etc. E, de maneira geral, para não entrar nas peculiaridades de cada país, que esse método é muito utilizado na Europa, a gente pode falar que países como a Alemanha, França, Bélgica, Portugal, eles trazem um regime diferenciado entre solteiros e casados. E é possível dividir também a base de cálculo do imposto de renda por um coeficiente, que vai variar de acordo com o número de pessoas na família. Ele vai aumentar conforme o número de filhos ou demais dependentes, de modo que quanto mais filhos ou dependentes uma família tiver, menor vai ser a carga tributária relativa ao imposto de renda que ela vai sofrer, digamos assim.
E com isso a gente acaba respeitando as demandas específicas de cada núcleo familiar, proporcionando uma maior justiça fiscal para todos. E no Brasil nós temos a declaração simplificada, a declaração completa, nós temos as retenções na fonte, e aí nós temos as alíquotas incidentes, que vão variar conforme os rendimentos, e temos deduções variadas, como despesas médicas, pensão alimentícia, previdência social, previdência complementar, educação. Só que essas deduções, elas têm limites bem baixos, então elas acabam impactando muito pouco na real tributação das famílias. Então, desse modo, é muito relevante que a gente adote esse split método para, digamos assim, tributar as famílias de maneira mais proporcional. Porque a base de cálculo vai ser, em síntese, vai variar de acordo com o que todos ganham, mas vai ter um coeficiente de proporcionalidade conforme os entes da família. Então, quanto mais numerosa a família, maior vai ser esse coeficiente e menor vai ser a tributação. No caso, em vez de tem 2 pessoas na família, aí pega a renda do indivíduo, divide por 2. Agora tem 3, aí divide por 3. Não é bem essa proporção, mas só para entender como é que funciona. E no Brasil, a gente não tem, até o momento, salvo, acho que no Family Talks, e mais uma ou outra discussão ali que nós tivemos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma discussão mais aprofundada a respeito do assunto. Nós até já tivemos a oportunidade de falar em algumas audiências públicas no Congresso Nacional a respeito. Mas, fora isso, não temos muitas discussões a respeito do tema, e é um tema super relevante, porque, na verdade, todo mundo tem uma família, né? E como a própria Constituição diz, ela é a célula fundamental da sociedade, e se a gente não se preocupar com a tributação das famílias, a gente pode cometer grandes injustiças. Então, a gente não pode beneficiar simplesmente, porque da maneira como está a tributação atualmente, inclusive ocorre um estímulo para que a pessoa continue solteira, não constitua família, que vai compensar para ela do ponto de vista tributário que ela fique lá, não vai ter gasto com filho, com ninguém, vai gastar o seu dinheiro, ao passo que quem constitui uma família acaba sendo prejudicado, em razão da tributação que sofre. Então a gente tem que levar essas discussões cada vez mais para os nossos meios, para com isso conseguir implementar uma tributação mais justa para as famílias. Basicamente é isso, eu fico à disposição. Precisar. Então eu vou passar a palavra para o Rodolfo, depois eu vou fazer algumas perguntas. Maravilha. E vou abrir também para o pessoal fazer perguntas. Bom, agradeço a oportunidade, muito obrigado, Ana. Prazer estar dividindo a palavra com o Fábio. Agradeço a todos que participam aqui. Eu vou procurar trazer algumas ideias um pouco mais complementares em relação ao que foi exposto, e pensando numa abrangência um pouco mais ampla do apoio às famílias, né, pensando na perspectiva pública, mas também fazendo uma relação mais direta com a questão tributária para estarmos com um foco claro aqui nessa conversa. Acho que, pensando na nossa perspectiva nacional, o fundamento básico para essa discussão, de fato, é o artigo 226 da Constituição Federal. Já foi mencionado aqui, que reconhece a família como base da sociedade, e assim é. Esse reconhecimento não é arbitrário, é uma constatação, e garante proteção especial do Estado à família. Nós podemos pensar, enfim, tirar várias consequências disso, mas talvez uma delas é que a própria continuidade da sociedade depende das famílias, né? A família é o elo de ligação entre as gerações, de onde surgem as novas gerações, onde as pessoas são formadas, não exclusivamente, mas parte indispensável da formação de qualquer pessoa. É impossível uma criança se desenvolver sem uma família. Isso é bastante estudado, é conhecido. Então não tem alternativa, né? Não existe alternativa às famílias. Por isso que ter um ambiente social, não só inclusivo para as famílias, vou usar um termo contemporâneo, mas acolhedor, apoio, que dê apoio, suporte que as famílias precisam, é necessário, porque a família é um bem público, ainda que seja uma instituição privada, né? A questão é que formar uma família é uma decisão privada. Uma pessoa pode muito bem decidir não formar a sua família, está no âmbito da liberdade pessoal. Porém, todas as pessoas vieram de uma família, isso sim, e todas as pessoas no futuro virão de famílias. Então, nesse sentido que essa estrutura é fundamental. E justamente por ter consequências públicas, a vida familiar é que demanda uma atenção pública muito especial, como já está previsto na Constituição, para a instituição familiar. Por quê?
Hoje é fácil entender quando nós pensamos no problema no oposto, né? Quando as famílias falham, e falham muitas vezes, e podem gerar problemas graves, em que é necessária a intervenção do Estado, basta pensar, por exemplo, no caso de violência doméstica. Agora, existe todo um espectro de possível atuação pública antes disso, não no sentido de intervenção, porque isso que eu mencionei é uma intervenção necessária, mas no sentido de evitar até que essa intervenção aconteça e criar condições para que a família se desenvolva e não só não aconteça isso, como seja o melhor espaço possível para o desenvolvimento das pessoas que ali estão, crianças, jovens, idosos cada vez mais, né, estarão presentes em núcleos familiares. Portanto, o que nós argumentamos é que não cabe uma neutralidade do Estado em relação à instituição familiar. Cabe a neutralidade em várias coisas, a maioria delas, mas não a família. Primeiro porque já está positivado que a família vai ter proteção especial e depois porque efetivamente a neutralidade ela é questionável em certo sentido. As decisões elas vão ou privilegiar ou criar embaraços muitas vezes. É muito difícil ter uma decisão realmente neutra. Você, mesmo fazendo uma avaliação numa política pública, por exemplo, é como um remédio que se toma, né? Todo remédio tem, aliás, eu não recomendo ler bula de remédio porque assusta muitas vezes, né? Você lê ali e fala, puxa, eu vou tomar aqui, né? E política pública tem vários efeitos, né, que na linguagem de jargão técnico são externalidades que podem ser positivas ou negativas. E a sociedade, ela é muito complexa e por mais que se tenha modelos econômicos, sociológicos para ajudar na previsão, você nunca vai saber o que acontece. Então é uma pretensão um pouco exagerada pensar numa neutralidade com relação a como já está positivado, e a nossa visão é essa mesmo, olha, tem que tomar decisões que procure mesmo privilegiar a decisão que tem a família. As pessoas que queiram formar família, porque isso é um bem público, certo? Obviamente existe aí uma tensão e não cabe ao Estado também, vamos dizer, fazer escolhas por determinados tipos de comportamento, enfim, não se trata disso, seria indevido. Só para citar um exemplo de um Estado bastante relevante hoje, e que incidiu nas decisões privadas das pessoas é o Estado chinês, né? Que por muitos anos, até 2016, teve a política do filho único, com o intuito de controlar o crescimento populacional. Só que agora gerou um problema oposto, né? Eles estão apavorados com o envelhecimento populacional e cancelaram a política do filho único em 2016. E pelo contrário, agora estão fazendo pilotos em algumas províncias para estimular a natalidade, né? É isso que eu falo, né? Quer dizer, a política pública, você não tem condições de controlar pela complexidade que é a sociedade, né? Como sistema, tá bom? Então nós falamos, eu acho que uma expressão que ajuda a entender é pensar a sociedade deve ser um ambiente indutor do desenvolvimento familiar e não um ambiente de embaraços, né? Fazendo um gancho com a questão tributária, a gente pega, por exemplo, um produto como o tabaco e existe uma política pública muito específica no âmbito tributário com relação ao tabaco, que é uma super tributação, acho que o IPI é mais de 80%, não lembro ali, assim, quase todo o preço, com o intuito de desestimular o consumo. Essa política pública ela deu resultado, não só ela, não é isolada, né, mas o objetivo era a redução do consumo e efetivamente a taxa de consumo de tabaco diminuiu bastante na população brasileira, no mundo todo, mas na população brasileira. Então se criou um embaraço tributário para o consumo de tabaco. E na questão tributária, não só não se deve criar nenhum tipo de embaraço tributário para desenvolvimento familiar, como pelo contrário, né? Se deve criar situações que induzam a família a se desenvolver e não a embaraçar o desenvolvimento. E isso vale para qualquer outra instância social. Pegar um tema complexo, por exemplo, ambientes que já existem, child free, uma grande polêmica, né? Não pode vir com isso é embaraço ao desenvolvimento familiar, porque você vai tendo restrições de acesso, embora aí tem uma questão também sobre o que cabe ou não o estabelecimento fazer, mas enfim, é uma tendência que causa uma preocupação, porque vem de uma mentalidade não muito simpática às famílias. Bom, e o outro aspecto é que até por uma questão histórica de como se desenvolveu as políticas, as preocupações sociais no Brasil, a família não foi, muitas vezes, privilegiada no âmbito da atenção pública do ponto de vista de política social, política tributária, como for. Até por uma questão de desenvolvimento histórico. E se privilegiou sempre
a atenção à infância, a atenção ao jovem, a atenção ao idoso de uma forma mais fragmentária. E, por outro lado, não tem como garantir uma atenção a essas populações sem pensar, e, por exemplo, pensando a convivência familiar e comunitária como um direito, né? O Fábio leu aqui o artigo 227 da Constituição, que explicita esse direito para a infância, sem pensar nas próprias relações familiares. E as relações familiares também podem ser objeto de políticas públicas, pensando em fortalecimento de vínculos familiares e outros tipos de atenção. Aliás, uma relação familiar não só é objeto de atenção pública, como, enfim, de todo tipo de proteção, que é a relação matrimonial, né? A relação conjugal. Existe uma instituição, que é o matrimônio, para garantir uma proteção, porque são relações que demandam uma atenção pública, porque são bens públicos. Né? Diferente, por exemplo, de outros tipos de relações humanas que nós temos. A amizade, né? Não tem uma tutela pública da amizade, leis da amizade, né? Contrato de amizade, ninguém faz, nem quero isso, né? Imagina, né? Agora vamos assinar o contrato de amizade. Mas no matrimônio tem, porque existe uma série de benefícios públicos, que hoje em dia se enfraqueceram um pouco, né? Um amigo nosso, que, enfim, é um espanhol, ele fala que na Espanha, talvez aqui no Brasil, é mais fácil terminar um matrimônio do que romper o seu contrato com a operadora de telefonia. Talvez quem tenha tentado fechar um contrato de telefonias possa concordar com isso, que é complicado, né? Aparentemente aqui no Brasil também. Parece que sim. Parece que sim. Realmente, mudar de operadora não é fácil. Não é fácil. Mas é isso, né? Então, e começou a se ter um olhar mais específico para as relações familiares na esfera internacional, a ONU fazendo recomendações sobre isso, e começa a ter um debate aqui no Brasil. Hoje a nossa organização, né, FemiTalks, está situada nesse grande debate. Tá? Bom, então esse é o fundamento, né? Pensando do ponto de vista de investimento público, que já se falou aqui, né? Então, se vocês entrarem no site da OCDE, tem lá um gráfico, né, eles organizam vários gastos sociais como gastos para famílias. Eles usam esse termo, né, bem interessante. Aí eles elencam lá, tem uma longa lista do que seriam esses gastos para as famílias. No Brasil nunca foi calculado isso, nunca foi. Quanto que o governo gasta, porque tem alguns gastos que são indiretos, né, vários desses benefícios. Por exemplo, na definição do OCDE, um gasto como o Auxílio Brasil, ele vai ser classificado como um benefício para a família. E efetivamente é. Aliás, se chamava Bolsa Família, né? Então, mas existem vários outros de políticas sociais. E o Brasil, inclusive pleiteando entrar na OCDE, uma das coisas que vai ter que fazer é ter ano a ano o cálculo disso, né? O que seria um grande passo para nós sabermos qual é a situação. Mas a média da OCDE é em torno de 3% do PIB nesse tipo de investimento. Média da OCDE. O país que tem lá no gráfico é o México, né? Que é um país mais ou menos comparável com o Brasil, na América Latina, mas gasta menos de 1%. Né? Então tem um espaço grande aí para o desenvolvimento. Né? E de todo modo, existe uma relação entre a questão tributária e essa questão dos gastos sociais, né? Pensando até numa questão de financiamento disso. E eu vou falar porque isso hoje ele gera um desafio, né? Só dar um panorama rápido das famílias brasileiras, alguns dados que ajudam a dar um cenário, porque obviamente também quando nós falamos de apoio às famílias, a premissa fundamental, bom, qual é a situação das famílias? Então olhar para a realidade e a partir desse olhar ter uma avaliação, né? Bom, então quais são os pontos de desafio para o desenvolvimento familiar, de ordem pública, não privada, e de ordem pública aí sim cabe uma mobilização política, institucional mesmo, para se trabalhar aí. Mas, bom, o Brasil é um país de renda, globalmente de renda média, mas a renda per capita da população é baixa, né? Menos de 2 salários mínimos. Então, essa é a situação. Pensando do ponto de vista de relações familiares, é um contexto mundial essa tendência, né? Essas relações estão mais voláteis, né? Se fala aí de, enfim, né, realidade líquida, esse tipo de discussão, mas ela é efetiva, né, corroborada pelos dados, né, o número de casamentos diminuindo ano a ano, existe um menor interesse no casamento, também porque outros tipos de união praticamente estão equivalentes, né, união estável, enfim.
as pessoas, aí começam outras questões. Bom, aumento das rupturas familiares. Ruptura familiar não é só uma ruptura da relação conjugal, que pode ensejar um divórcio. É uma ruptura de relações paterno ou materno-filiais com pessoas idosas, que conforme a população envelhece, começa a ser um problema grave, em vários países ou relação com crianças, né, que também se rompem. Então, assim, e aí podem surgir problemas, né? Já não está no âmbito neutro, né? Hoje o Estado é neutro com relação à relação conjugal, mas tem consequências, né? Normalmente não é só essa relação que é rompida. Mas enfim, isso em alta. A idade média de casamento aumentando cada vez mais, né? Então as pessoas estão casando cada vez mais tarde, isso tem a ver com a dinâmica profissional. E relacionado a isso, a taxa de natalidade em queda. Há vários anos, hoje a taxa de natalidade da população brasileira é de em torno de 1,7 filhos por mulher, o que traz várias consequências sérias e desafiadoras. Algumas pessoas dizem que essa questão da taxa de natalidade, com o consequente declínio das populações que começou a acontecer e vai acontecer no Brasil, é o maior problema do mundo hoje, né? O Elon Musk tem falado disso, né? Dado entrevistas, né? Perguntado para ele, é um visionário, né? E ele tem falado sobre isso. Então essa é uma perspectiva que está relacionada com essa discussão toda que nós temos feito aqui. Porque você vai ter um ambiente em que é mais difícil ser família, né? Essa é uma frase que nós vimos, os dados mostram isso, e as pessoas vão decidindo decisões, vamos dizer, por famílias cada vez menores também, porque cada vez mais difíceis, por questões de renda, falta de apoio ou o que for. Só que isso vai trazer consequências, né? Por exemplo, esse dado de 1,7 filhos por mulher significa que em 2100, mantida essa tendência, nenhum país conseguiu reverter, com alguma exceção, por exemplo, a Hungria, mas quase nenhum país conseguiu reverter essa tendência. Então, mantida essa tendência, a projeção do IBGE é que em 2100 a população brasileira vai ser de 160 milhões de pessoas, aproximadamente. Então vai chegar num pico de 230 milhões de pessoas em 2043 e aí cai para 160 milhões. Só que essa queda, ela vem associada a um envelhecimento proporcional da população. Hoje, em torno de 13, 14% da população brasileira é idosa. Nessa perspectiva, nessa projeção, é chegar em 2100 com 40% de população idosa, né? Um país muito envelhecido. E aí você tem todo o desafio de financiar a previdência pública, caso seja possível financiar nessa proporção, né? Talvez não seja, o que é uma coisa extremamente preocupante. Previdência social já é o maior gasto de longe assim da União, mais da metade, né? E saúde pública também, porque o gasto de saúde aí tem um crescimento altíssimo. E se coloca numa situação, por isso que algumas pessoas falam que esse contexto é o maior desafio mesmo do século XXI, porque os países vão enfrentar isso e não tem uma base histórica, né, para o que funciona. Política pública baseada em evidência, evidência gerada pelo que você já fez, viu o resultado que deu. Agora você começa a ter, todos os países do mundo, com exceção da África subsaariana, estão nessa situação em maior ou menor medida. Então é um desafio muito grande aqui. E as políticas de família entram nessa discussão, né? Porque isso é consequência das decisões interessantes, né? As decisões privadas das pessoas, enfim, no fim das contas, terem famílias menores, tem um efeito social imenso, bastante difícil de reverter, com consequências que não se sabe como é possível gerenciar. Então as políticas de família entram para, balancear essa situação e criar uma situação mais acolhedora para o desenvolvimento familiar, até para fazer frente a esses enormes desafios, né? Então, claro, né, nós estamos aqui, por exemplo, nesse momento no contexto eleitoral, sem entrar no mérito. Este debate, que é extremamente importante para o país, ele não é o debate que tem acontecido, não está no rol das prioridades, né? Nós entendemos que deveria estar, né? Quem sabe para a próxima eleição geral, daqui a 4 anos, se tem uma outra situação a respeito da consciência pública desses desafios e esse debate já esteja num lugar mais importante do que hoje está, certo? Do ponto de vista tributário, só para complementar o que o Fábio falou, e daí eu encaminho para encerrar, para a gente fazer um debate aqui que eu acho que é mais interessante, se tem, isso se ensaiou alguma coisa aí no debate eleitoral,
e sai no debate público em diferentes momentos, que é, além da tributação de renda, nós temos uma estrutura aí de tributação de consumo, bens e serviços, né, que representa quase metade, mais ou menos metade, eu não tenho o número preciso, mas em torno de metade, grosso modo metade da arrecadação pública, então é extremamente relevante. Só que tem o problema da regressividade, né? E a tributação de renda é mais ou menos 25% da arrecadação pública, aí incluindo a pessoa jurídica e a pessoa física. Em países da Europa, por exemplo, essa proporção é o contrário, né? O maior peso da arrecadação pública é na tributação da renda, também porque são países de renda maior, e tributação de bens e serviços muito menor, o que gera um benefício para a população, né, em geral, do ponto de vista de custo, de produtos, de qualquer coisa. Certo? Sobretudo para as pessoas de menor renda, né, porque a tributo aí ele é igual, né, por isso que ele é regressivo. Aqui no Brasil se discute, não, vamos inverter, né, mas o desafio é, bom, de onde vai tirar dinheiro aí para pensando em manter a arrecadação pública, né? O Estado brasileiro está em déficit, a União, né, está em déficit desde 2014, todos os anos de forma sistemática, né? Eu não lembro qual é o déficit orçado para esse ano, mas é um déficit, né? Então, a perspectiva acho que é só em 2024 começar a dar superávit, se não for feito nada errado, né, que inverta essa tendência. Então, como criar um sistema tributário mais justo para a gente, também pensando nessa questão que é complementar à renda, né? E o que preocupa um pouco, por outro lado, gera uma oportunidade, é a situação, é o debate público. O debate público, aí falando um pouco de bastidor, aí, Congresso Nacional, né, o Fábio participou de algumas audiências públicas, acaba que os grupos que estão organizados para defender, e aqui veja, grupos se organizarem para defender interesse privado, muitos interesses privados convergem com o interesse público, né, certo? Então, tributação justa para determinado setor de atividade econômica, isso é do interesse público, né? Então, é mais do que legítimo que os grupos se organizem. Mas muitas vezes, no debate tributário, sobretudo, esses grupos, como eles são bastante bem organizados, muito presentes no debate legislativo, eles dão tom, porque existe muito dinheiro investido em pesquisas para esses setores e muitos profissionais mobilizados, atuando nos bastidores do Congresso Nacional, em prol desses interesses, e aqui eu reforço, né, boa parte desses interesses amplamente legítimos, todos são legítimos, mas boa parte convergindo com o interesse público, porém, isso domina o debate, aí fica um pouco de fora, né, o debate sobre a tributação das famílias, que é uma dimensão imprescindível numa discussão para conseguirmos ter um espaço, né, uma tributação mais justa. Pensando que um outro dado importante, né, a gente fala pensando em proteção da renda da família, e aqui no Brasil, em média, 40% da renda da família já é tributada, né, seja diretamente, seja indiretamente. Então tem até esse pessoal em algum dia de maio comemora, bom, a partir de agora o que eu recebi vai ser o que efetivamente, porque até maio, esses 40%, né, quase metade do ano de trabalho é para pagar tributos. Então isso é o maior impacto em qualquer família, na verdade é o que é tributado, é o maior gasto, é que esse não aparece, né, como um gasto. Aí depois o clássico, né, vão ser as despesas com saúde, educação e moradia. Mas maior do que essas são as tributárias. Então o impacto na renda de uma família, a gente pensa num país em que tem um gravíssimo problema de pobreza como o Brasil, é altíssimo. Então precisa ter esse olhar específico para isso, até pensando em questões como essa, né, de combate à pobreza, etc. Ano que vem abre uma janela de oportunidade para a reforma tributária, porque o início da legislatura é um momento em que os parlamentares estão um pouco mais predispostos a assumir riscos, né? Embora tenha passado muitas legislaturas, talvez a última grande reforma tributária, acho que foi a Constituição Federal, né? E antes da Constituição, o Código Tributário Nacional, que é de 67, mas lá no momento de ditadura, né? Ou seja, a democracia no Brasil não é que tenha funcionado muito bem para as reformas tributárias, embora seja um amplíssimo consenso de que é necessário, né? Mas nunca é feito. Então é um paradoxo, né? É porque muitos interesses estão envolvidos, né? E o que nós queremos é envolver os interesses das famílias ali, né? Eu acho que ano que vem veremos aí como vai avançar. Tá? Não é que o ambiente político esteja muito para grandes convergências, né? Mas sem convergência não tem reforma tributária.
Bom, eu teria aqui alguns números do imposto de renda, mas acho que já ficaria muito detalhado. Essa proposta do Fábio, eu só queria destacar que ela ajuda a aumentar a progressividade do imposto de renda. Se vocês pegarem os gráficos da Receita Federal, as alíquotas efetivas, elas aumentam até uma faixa de renda, depois começa a diminuir. Diminuir porque são pessoas que têm bastante condição de fazer grandes planejamentos tributários, etc., e não se tributam, né? Então, esse método, ele tem, a gente, na discussão que nós tivemos com dezenas de parlamentares, nós colocamos 2 pontos. Ajuda a aumentar a progressividade, porque, enfim, o pessoal usa subterfúgio em deduções aí para esse tipo de coisa, e a renda também vira outras coisas aí. E um outro aspecto interessante, que é vantajoso em relação à dedução, é que na dedução você é tributado e você recebe de volta depois, algum momento lá nas restituições da Receita Federal. Nesse método, você nem é tributado, a base de cálculo é mudada. Então o dinheiro fica com a pessoa, né? Porque isso tem uma vantagem, que o dinheiro não é que saiu e voltou, ficou. Então está sendo investido lá no cuidado, né? Enfim, o poder aquisitivo da pessoa acaba tendo o potencial de aumentar, a gente entende que é mais justo, né? Então é um aspecto interessante para pensar, mas eu queria dar esse destaque, né, que quando a gente fala de proteger a renda das famílias, todas as políticas de transferência de renda, se nós conseguirmos, por exemplo, uma tributação melhor sobre bens e serviços, vai ter um impacto altíssimo em famílias mais pobres, com renda menor, que não são tributadas no imposto de renda, não é? Mas são pesadamente tributadas de forma desproporcional nesses outros tributos. Então entender, né, que isso tem relação inclusive com pobreza, estruturas de pobreza, e nós estamos aí, né, com metade da arrecadação pública construída nisso, é um desafio gigantesco. Assim, nós não temos nenhuma condição para isso, acho que tem muita gente estudando, a melhor proposta de reforma tributária, pelo menos a mais popular, não tinha essa pretensão, ela tinha a pretensão de simplificar a tributação, que já seria um grande ganho, e que eu já vi, um advogado compilou todas as regras tributárias do Brasil, virou uma piada, né? Mas aí fiz um livro pesadíssimo, grossíssimo, né? Enfim, e seria um grande ganho para o país, mas nem se colocou em pauta, né? Como mudar, porque, enfim, é complexo, né? Talvez se tenha que pensar na própria estrutura de gastos públicos no Brasil, uma discussão mais complexa. Mas colocar as famílias nessa reflexão vai ajudar a dar balizas mais interessantes para o debate, né? E no fim das contas, quando nós falamos de família base da sociedade, proteção especial da família, significa que em todos os debates públicos relevantes é necessário olhar para as necessidades das famílias e o impacto daquilo na vida familiar, de determinadas decisões, né? Para entender se ela é boa ou não, porque se gera um impacto negativo, determinada decisão, que vai criar algum tipo de obstáculo para o desenvolvimento familiar, seja por aumentar custos, seja por qualquer outra coisa, essa é uma decisão ruim, sob essa perspectiva. Só que essa perspectiva, vamos chamar perspectiva de família, precisa ser uma das prioridades sociais. Então aí nós nos colocamos numa posição clara, né, do que pretendemos e para onde queremos chegar, né? Bom, eu acho que em resumo, ter essa visão, eu acho que vários debates públicos, vários temas no debate público conseguiram ocupar um espaço quase onipresente nas diferentes discussões tributárias, sociais, econômicas mesmo. Eu dei o exemplo da pauta ambiental, tem outras pautas, né, que hoje são extremamente relevantes, transversais, sempre serão colocadas em questão. E essa pauta das famílias hoje não tem esse espaço. Mas nós argumentamos que é necessário que passe a ter, porque as decisões que forem tomadas tendo em conta o impacto nas famílias, sobre as famílias, elas vão ter melhores reflexos na sociedade, vão ter impactos mais interessantes, consequências mais interessantes. Sejam ações pensadas diretamente pensadas nas famílias, né? Aqui nós falamos de um aspecto de mudança no imposto de renda, que é pensar diretamente nas famílias, poderiam ter outros, sejam mudanças indiretas, né? Mas políticas de educação, por exemplo, que possam gerar impacto positivo para a família, políticas de saúde, enfim, tem várias questões que podem colocar a família de forma muito explícita e precisam colocar. Então nós temos feito um pouco de trabalho também para trazer essa preocupação pública, a preocupação com as famílias na esfera pública para um outro patamar.
Nós entendemos que é isso que vai ensejar mudanças positivas e, no fim das contas, criar um ambiente mais, vamos dizer, acolhedor, não só acolhedor, mas esse ambiente indutor do desenvolvimento familiar, que crie melhores condições para que as pessoas tomem decisões que sejam, que sejam em prol do desenvolvimento de suas famílias e não o contrário, né? Não tenham condições de tomar. Só para dar o exemplo de 2 países, né, com perspectivas diferentes, que têm procurado criar isso daí, é a Hungria e a Suécia, né, com abordagens diferentes. São países que têm um alto investimento público para isso e realmente se quer fazer com que tem algumas métricas que esses países usam, né? Diminuir a idade média de casamento das pessoas, né? Virou preocupação pública. Então você, com as pessoas casando mais cedo, a probabilidade de terem filhos é maior e esses países estão preocupados com isso, né? De diferentes maneiras, mas vários países estão. Mas para dar 2 exemplos de países com abordagens bem diferentes, para dizer que, bom, até a China hoje está bastante preocupada com esse assunto, então existe muito o que fazer aqui. Mas uma parte importante é garantir a atenção às famílias como uma das prioridades. É por aí que nós vemos como caminho. Bom, acho que é isso, não vou me alongar mais aqui para termos tempo para um debate. Excelente, muito obrigada, Rodolfo, pela exposição desse tema, né? Interessantíssimo. Antes de fazer as minhas perguntas, eu queria saber se alguém aqui da plateia tem alguma pergunta para fazer para o Rodolfo e para o Fábio. Então eu vou começar aqui, né, trazendo algumas reflexões, como eu falei, vindas da filosofia do direito e da filosofia política, mas também muito pessoais, né, a respeito desse tema das famílias. Sem entrar no mérito, né, no mérito eleitoral, nem no mérito, né, do governo em si, eu me lembro que nós temos, né, recentemente no atual governo, uma secretaria própria de cuidado à família, Secretaria da Família. E eu me lembro de ter ouvido de um colega, né, mais alinhado a uma mentalidade política liberal, dizer o seguinte: olha, mas qual a necessidade de se criar, né, um órgão próprio dentro do governo voltado a políticas públicas destinadas a uma instituição privada? Esse era o argumento dele. E ele me dizia o seguinte: olha, mas nós estamos aqui dentro de uma instituição privada e quando nós tratamos de instituições privadas, muitas vezes o Estado ajuda mais se ele não atrapalha. Mais ou menos esse era o argumento. E às vezes eu sinto que um grande entrave às nossas discussões atuais em torno de políticas públicas voltadas à família é exatamente essa mentalidade de que a família se trata de uma instituição privada e que, inclusive, do ponto de vista do estímulo econômico, do estímulo em políticas públicas, o Estado, ao fazer a opção por estimular determinados modelos de família, por exemplo, uma família com muitos filhos, né, se ele faz um estímulo nesse sentido, ele estaria ali estimulando a adoção de uma determinada concepção de vida boa, por assim dizer, né, para usar um linguajar aí da filosofia política, da filosofia moral, e que isso seria na verdade, isso seria uma ingerência excessiva do Estado em um âmbito de autonomia que é exclusivamente privado. Então, um outro argumento em relação ao direito tributário seria: olha, será que não feriria o princípio da isonomia quando o Estado ele tributa diferentemente famílias numerosas? Ou a gente estava conversando a respeito da Hungria, né? Lá eles têm uma política de redução tributária tremenda pela quantidade de filhos. Então se poderia argumentar: bom, mas essa se trata de uma opção privada do casal, né? Uma opção privada dessa instituição. Será que o Estado ele poderia fazer isso sem, né, estar incorrendo em algum tipo de diferenciação em relação à opção de vida das pessoas? Então essa é eu acho que é uma questão filosófica muito autêntica, né? Muito embora eu percebo, né, e eu vejo muito claramente que quando a instituição familiar vai mal, os impactos públicos disso são tremendos, né? Existe um livro
mais ou menos recente do Thomas Sowell, mostrando que, na verdade, uma grande causa de declínio econômico na vida das pessoas é quando as suas famílias se desestruturam. Sim. Então é muito evidente que, por exemplo, quando existe uma quebra, né, uma ruptura familiar provocada, por exemplo, pelo fim de um matrimônio, ou é muito claro como as gerações vindouras daquela família, elas declinam economicamente, por exemplo. Então, é claro que existem impactos públicos em relação à falência de uma instituição privada. Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais a esse respeito. Eu acho que tanto em termos de uma reflexão a respeito da isonomia, né, no direito tributário, tanto em relação a quais os limites também da atuação do Estado, né, no estímulo à família. Porque eu acho que também, Rodolfo, existe um limiar, né, muito delicado em relação até onde o Estado pode ir, sob pena, inclusive, de ele interferir excessivamente, né, em uma instituição privada. Então, na verdade, eu queria só trazer essas reflexões mais para que vocês possam argumentar para eventualmente, né, quem esteja aqui ou que esteja assistindo, a gente ser estimulado a pensar a respeito desses temas. Com relação à isonomia, na verdade, a isonomia não é tratar todos iguais, né? É tratar igualmente os iguais e diferentemente os diferentes. E o que ocorre, na verdade, hoje em dia, é que nós tratamos, da forma como ocorre a tributação, nós estamos tratando de maneira igual pessoas diferentes, em situação totalmente diferente uma da outra. Então, solteiro, nós estamos tratando ele de maneira igual ao casado com 4 filhos. Então, a gente não está respeitando a isonomia. Nós estamos desrespeitando ela, na verdade, porque a isonomia consiste em tratar desigualmente os desiguais, igualmente os iguais. Então, quanto a esse aspecto, eu acho que justamente se nós fizermos uma tributação mais em prol da família, a gente vai respeitar ainda mais o princípio da isonomia. E com relação a essa questão, que até o Rodolfo tem condições de falar melhor, da importância da estruturação da família para a sociedade, eu, assim, só analisando de maneira leiga, grande parte dos problemas com violência, com drogas, do meu ponto de vista, são causados por famílias desestruturadas, né? Se nós formos ver, grande parte das famílias não são compostas por pai, mãe, não tem a figura paterna, por exemplo, nem que seja a figura do avô, a figura masculina. E isso tem estudos, eu já vi até o Obama, que é alguém mais progressista, eu já vi ele falando, tem estudos que comprovam que a probabilidade, se não tem a figura masculina no familiar, a probabilidade da criança cometer crimes é maior e se meter com problemas, né? Porque, até do ponto de vista lógico, imagina uma mãe de família que tem que sustentar a casa, só ela, numa favela ou numa comunidade mais pobre, passa o dia trabalhando e a criança fica lá, aí ela, como ela não tem uma referência também da figura masculina, a referência dela vai ser daqui a pouco um traficante, um bandido, que é a pessoa que tem status e respeito no lugar onde ela mora, uma condição de vida melhor, talvez. Então, isso acaba, essa família desestruturada assim, acaba influenciando e colaborando para que nós tenhamos problemas com violência e com pobreza no futuro, né? Então, do meu ponto de vista, acredito que... E, bom, acho que só complementar uma coisa que o Fábio falou, a ideia da capacidade contributiva, né, vem junto justamente para garantir a isonomia. A capacidade contributiva de uma pessoa que decidiu formar família, ela é diferente da capacidade contributiva de alguém que optou por não formar uma família. Nesse sentido, eu acho que as coisas se equilibrariam. Aí, pensando do ponto de vista do lugar do Estado, de fato, eu dei o exemplo, trago aqui de novo, né, o Estado chinês é a típica decisão que há uma invasão, bom, também ali uma perspectiva literalmente totalitária, né, de invasão da esfera privada pelo Estado, literalmente, né, aí o pessoal está vulgarizando essa palavra para coisas que não tem nada a ver, mas isso já é totalitarismo, né? Quantos filhos você vai ter, o Estado impor ali uma determinada. Mas é interessante que, é só uma provocação, que essa questão sobre, mas até onde vai o Estado, ela nunca é questionada quando vem na direção contrária, né?
por exemplo, a partir dos anos 60, diminuir o crescimento, controlar o crescimento, foi política pública na prática. Boa parte das políticas de planejamento familiar não foram neutras, tinham como objetivo reduzir as taxas de natalidade. E o resultado foi este mesmo que aconteceu. E aí nunca gerou nenhum questionamento a respeito do Estado, sempre foi aplaudido, né, como direito humano, de fato é um direito, né, o planejamento familiar está lá também no artigo. Outra coisa é você induzir uma determinada opção, e foi o que aconteceu, aí nunca gerou questionamento. Quando se fala, eu nem estou aqui argumentando pelo contrário, em uma política natalista, mas aí se levanta, mas até onde o Estado pode ir? O Estado já fez muito, né? E boa parte da situação social que nós temos hoje, ela é consequência também de políticas públicas. Por quê? Eu falei, trouxe esses dados do declínio populacional no século XXI, é um desafio histórico, que vai trazer inclusive consequências econômicas também, porque a redução das populações vai significar a redução das economias, diminuição econômica. O Japão, país mais avançado nisso, está estagnado desde 1990, não cresce, mas também não diminui. Mas conforme a população começar a diminuir, agora começa a diminuir, vai diminuir a economia. E a produtividade cai também, né? Isso não se sabia. O que vai acontecer com a produtividade quando as populações envelhecerem? Agora se sabe que a produtividade cai. Então, se você diminui a população e a produtividade cai, você tem um fenômeno de empobrecimento generalizado, porque a riqueza diminui naquele lugar. E assim, e tudo isso, eu volto a falar, foi um pouco criado em grande medida por políticas públicas. Talvez não tinham essa intenção de, envelhecer a população, ter 40% de idosos, será que fica em pé o país? É difícil, no pacto social que nós temos, não. É muito difícil pensar uma previdência pública financiável, pelo menos no modelo atual nosso, impossível, né? Que é o modelo solidário, não tem como, né? Teria que ter alguma capitalização. Mas enfim, então essa é uma questão, né, que também você precisa pensar do ponto de vista factual, né? O Estado já fez muita ingerência, induziu, vamos dizer, criou uma indução para um lado. Então essa é uma questão. Eu acho que o debate ele precisa estar centrado em problemas comuns, né? Criar questões que se reconheçam como desafiadoras para a partir daí você ter condições de tomar a decisão e criar a tomada de decisão, né? Porque essa é a questão, né? Tem como o Estado ser neutro com relação às decisões familiares, né? É difícil, né? A neutralidade ela existe, né? Essa eu acho que é uma discussão que, do ponto de vista teórico, filosófico, precisaria ser colocada. E é muito questionável, né? Que possa, pelo menos na minha concepção, que possa haver uma neutralidade nesses termos, né? Eu acho que também, né? Não apenas a neutralidade existe, mas ela é recomendável, né? Também, ou não, né? Eu acho... pois é. Os dados que você tem trazido mostram que, na verdade, uma neutralidade em relação a esse tema provocaria muito mais problemas do que uma postura de estímulo. Então, nesse sentido, nesse sentido, é por isso que eu falo de olhar para os desafios comuns, né? E a partir daí buscar soluções. E hoje, olhando para esse desafio que algumas pessoas já começam a colocar como o desafio número 1 do século XXI, o declínio populacional. O declínio populacional é a consequência das decisões privadas das pessoas familiares, né? Então se essas decisões estão trazendo essas consequências que ninguém quer, talvez a gente possa criar um ambiente em que facilite que as pessoas tomem outros tipos de decisões. Facilite, não que dite que, como já... A China não tem a pretensão de dizer quantos filhos as pessoas vão ter, mas vão estimular as pessoas a isso. Nem eles têm essa pretensão. Não parece ser o caminho que, pelo menos até hoje, deu o resultado que eles estão propondo lá. Tá? Mas é evidente, né? Você pega, por exemplo, qual é a questão? Por exemplo, a política do filho único foi revertida em 2016 na China. Então já se passaram 6 anos. A taxa de natalidade só caiu desde então, não mudou nada, continua caindo. Por quê? Porque em 40 anos a sociedade ela se moldou
para determinados tipos de estrutura familiar. Então, por exemplo, o mercado imobiliário foi feito para famílias com pai, mãe e um filho. E aí você agora fala, não, tenham 3. Lá agora pode ter 3. Tenham 3. Tá, mas como é que eu vou fazer para ter 3 filhos aqui? Tá tudo moldado, o preço de tudo está pensado para esse tipo de estrutura familiar que gera uma dinâmica de custos. E aí você vem falar que a decisão é totalmente privada, as pessoas realmente têm... Não é verdade, porque existem grandes condicionantes externos. Eu conheço uma pessoa lá em Moscou, e lá também tem esse problema porque a cidade, ela foi Moscou moderna foi construída aí durante a União Soviética, e toda a estrutura imobiliária era centralizada, não era que o mercado, não tinha mercado, né? O Estado determinava, aqui vai ser um apartamento desse tamanho, e boa parte isso moldava o tamanho das famílias. Então, você tem que reconhecer, se você tem um lado esse grande desafio externo e vários condicionantes às decisões das pessoas, se você ficar neutro em relação a isso, porque nunca houve, no fim das contas, todas as questões, a forma como você tributa imóveis também, tudo isso impacta, né? Por isso que eu falo, é um sistema extremamente complexo. E, efetivamente, eu acho questionável a ideia de neutralidade, aí teria que se fazer umas medições econométricas, aí, sei lá, sociológicas para ver. Mas, sim, entende? Eu acho que tem toda uma dinâmica social que leva, por um lado, as pessoas diminuírem as famílias, é um ciclo que não é sustentável. Você usou uma palavra que eu usaria, né? Existe um ciclo. Quando a gente vê a partir da década de 60, de 70, um desestímulo à natalidade, é natural que você crie nas famílias, nas comunidades, uma mentalidade avessa, né, à recepção dos filhos, das crianças. Isso é tão interessante porque isso naturalmente impacta também nas relações mais amplas, né? Eu digo isso porque eu tenho um filho pequeno e quando a gente tem filho, automaticamente a nossa comunidade próxima, os amiguinhos do prédio, dos pais, ela se torna absolutamente relevante. Sim. Como uma rede de apoio e de conexão mais próxima, né? Mas quando você se estimula uma mentalidade avessa às crianças, né? Avessa às famílias, a gente naturalmente tem uma sociedade que ela se torna mais atomizada. As pessoas vivem em seus núcleos, né, sem conhecerem as pessoas ali do seu prédio, sem conhecerem os vizinhos de bairro. Isso, por sua vez, desestimula também a formação de estruturas familiares, porque então é bem interessante como esse ciclo ele se dá, né? E eu concordo, assim, de fato, o discurso, né, do controle de natalidade, ou o discurso, né, é muito comum que a gente tivesse escutado há muito tempo, né, uma ideia de necessidade de controle populacional, que isso aí é uma, né, se provou errado, né? Se provou absolutamente errado. Mas como isso impregnou na mentalidade das pessoas, né, a tal ponto que hoje parece que o ônus de argumentar em favor de políticas públicas da família é de quem está buscando promover e não o contrário, né? Então é interessante ver como existe realmente um ciclo. Eu não sabia esse conceito de externalidades que você trouxe, achei isso da economia. Interessante. Políticas públicas, sim. Então toda decisão social tem consequências, né? Então, se controlar a natalidade, agora, bom, como é que faz, né? Está envelhecendo, isso vai ter custos, né? O Brasil não investe quase nada em cuidar de idosos, vai ter que investir, mas de onde vai vir esse dinheiro? Esse é um debate extremamente relevante. E, enfim, tem várias questões que vão sendo colocadas, né? Claro, é o que eu tenho falado, né? No caso da Hungria, realmente a política ela tem a métrica. Também isso é interessante, na política pública depende do que você está medindo para ver o resultado. Então, tem que medir a coisa certa, né? Por exemplo, a Hungria, eles realmente, é simples, eles querem aumentar a taxa de natalidade lá, que está muito baixa. Então eles estão fazendo coisas que estimulam, e lá deu algum resultado, de fato, efetivo. Vários países estão dependendo de imigração para ter mão de obra, né? A Alemanha, desde os anos 70, não fosse a imigração, teria decrescimento populacional. É por isso que eles são tão abertos à imigração, na verdade, né? Apesar de aqui muitas pessoas não terem consciência disso, esse é o motivo primário da grande abertura à imigração. Um outro dado é que os países desenvolvidos, né, América do Norte, Europa, Japão,
vão ter uma falta de 380 milhões de trabalhadores até 2050, em relação ao que precisa ter no mercado de trabalho, né? E aí a gente começa a ver o tamanho do problema. Isso é quase o dobro da população brasileira, né? E os fluxos migratórios também são contingentes, né? Eles cessam. Então, enfim, né? Eu entendo que parte dessa percepção de problemas públicos, você falou de redes de apoio, tem um artigo interessante é conhecido, David Brooks, ele é um colunista do New York Times, desses de todo dia. Ele escreveu um longo artigo em outro veículo, sobre a estrutura familiar, né, numa perspectiva histórica do início do século XIX até hoje. E houve essa atomização que você comentou, que acho que é um elemento importante, né, que não cabe um olhar indiferente em relação a isso. Por quê? Esse modelo de família nuclear, pai, mãe e filho, ele é consequência da Revolução Industrial, não faz parte da história humana, assim. Ou seja, o que o pessoal usa o termo de família tradicional é uma coisa burguesa do século XIX. Porque antes disso, o modelo que vigorava, sociedades amplamente rurais, obviamente há um núcleo familiar ali desse tipo, mas a família extensa com um papel muito mais relevante na vida das pessoas. E aí tem duas questões, né? Em primeiro lugar, mais pessoas, famílias maiores, e uma rede de apoio maior. Então, a rede de apoio imediata de um núcleo familiar sempre foi a família extensa, em maior medida. Então, uma mulher que tem um filho ali vai ter a irmã dela, a cunhada, a mãe, a geração anterior, todas envolvidas no cuidado dessa criança. Sempre foi assim. E a partir da Revolução Industrial você tem alguns fenômenos, né? Você tem uma separação do ambiente, porque então, outra questão também, né? Até então a mulher sempre trabalhou, tirando uma aristocracia que é uma amplíssima minoria social, a mulher sempre trabalhou, né? A criança também trabalhou, então em algum sentido nós avançamos aí, né? Porque meus avós todos, enfim, no ambiente rural, eles foram alfabetizados e imediatamente começaram a trabalhar, abandonar os estudos, né? 7 anos de idade, trabalhar para valer, não é que trabalhar. Então, meus pais já não, então, mas era essa a realidade. Mas, enfim, esse é o aspecto negativo. As mulheres envolvidas no trabalho, porque não havia uma separação entre ambiente doméstico e ambiente laboral, né? E na Revolução Industrial você tem uma separação, o ambiente doméstico ele passa a ser uma questão, e aí você começa a ter uma contradição entre trabalho e vida familiar. E aí muitas mulheres deixam o mercado de trabalho. Aí todos os movimentos feministas surgem nesse contexto, né? Enfim. Então a mulher passa a ter esse espaço mais exclusivo de cuidado, que, enfim, é uma diferença em relação ao que era. Então, isso vai trazendo uma série de consequências nas decisões das pessoas, né? Isso que precisa ser levado em conta, né? Tudo isso vai impactando profundamente. E aí, com essa atomização social, mais o incentivo à redução, né, das taxas de natalidade, aquela que antigamente era a grande rede de apoio, que era a própria estrutura familiar e comunitária que existia, hoje ela se atomizou, se murchou e não tem mais. Não desse jeito. Aliás, muitas pessoas hoje não têm essa rede. Então como faz? A sociedade vai ficar indiferente, cada um por si? Não cabe isso. Aí também cabe uma atenção pública. Bom, essas redes de apoio não existem, vamos ajudar a criar outras redes de apoio. Políticas públicas podem ter esse papel. Políticas privadas também. Empresas, enfim. Porque uma indiferença vai induzir as pessoas a tomarem decisões que não são em prol do desenvolvimento familiar, porque fica cada vez mais difícil. Então é interessante ter todos esses elementos também históricos, né? Para nós sabermos que, bom, não é que você tem toda uma estrutura social que é muito dinâmica e que vai gerando consequências para as decisões familiares das pessoas, positivas e negativas. Então o Estado também tem que olhar isso e falar, bom, pelo menos na nossa visão, né? O que cabe fazer aqui nesse âmbito para dar o apoio, na nossa visão, para dar o apoio que hoje já não vem organicamente da sociedade. Essa é uma discussão que está bem colocada no âmbito de políticas de cuidado, que se chama de economia do cuidado. Em inglês se cunhou até o termo caregiving crisis, só pôr no Google, vocês vão achar muitas coisas interessantes, crise do cuidado, e o debate talvez de apoio às famílias ele já está mais maduro nesse âmbito. Mas não tem como, né, pensar nessas coisas sem considerar todos esses elementos históricos, enfim, porque daí é muito fácil falar não, que só uma estrutura privada e que
Bom, mas é uma estrutura privada imersa numa dinâmica social que é amplamente moldada por legislação, relações trabalhistas, e tudo isso daí são decisões do Estado. Relação trabalhista é decisão do Estado, enfim. E vai gerando impacto nas decisões familiares das pessoas. Então é necessário ter um olhar para isso, quais as consequências, pelo menos isso, quais as consequências disso, porque o impacto é muito grande. E nós temos falado muito, né, aqui na nossa discussão em termos de impactos econômicos, mas eu acho que uma coisa que talvez precise ficar no nosso horizonte é que famílias, né, e famílias saudáveis, elas são fundamentais para estimular uma cultura de alteridade, né, mais ampla na sociedade. Então a gente não está falando simplesmente de impacto econômico, mas a gente está falando em termos de uma melhora na qualidade, né, do bem-estar populacional, causada naturalmente por práticas de atenção ao outro, né, por uma disponibilidade de tempo, que são coisas que a gente percebe que são especialmente estimuladas no seio familiar. Né? Existe uma expressão, né? A família realmente é a primeira escola de virtudes, né? É ali onde a gente começa a ter as primeiras noções de generosidade, de abnegação, de autocontrole, porque eu tenho que ali dividir aquela comida na mesa com outras pessoas. E é interessante, né, que quando a gente fala sobre os impactos públicos em políticas familiares, não, a gente não está falando simplesmente de impactos econômicos, né? É sobretudo impactos no que diz respeito, inclusive às repercussões republicanas, né, democráticas, políticas, no sentido mais pleno da palavra, dessa instituição. Então eu acho que realmente é um debate muito rico. E não sei se mais alguém tem alguma questão? Não sobre, na verdade, tudo que... Seu nome? Meu nome é Mariana. Tudo que foi falado aqui é muito interessante dentro da visão que a gente vive, do que a gente presencia como família e os impactos socioeconômicos. Eu trabalho com adoção, então é outra política, é outro universo que, infelizmente, por exemplo, não é estimulado. Questão de redução, isenção tributária. Eu representei muitos anos uma ONG americana e os pretendentes americanos, quando vêm aqui adotar, quando eles voltam, eles têm isenções de várias coisas pontuais, porque eles gastaram muito dinheiro em outro país. E a família deles agora é lá. Então, a escola para as crianças ela tem que ser uma escola específica, porque o inglês não é a língua materna dessas crianças. Então, né? Eles têm um desconto gigantesco nas passagens de avião dessas crianças, entre outras coisas. E isso aqui não é estimulado, isso na verdade não é nem visto, porque infelizmente nós somos muito preconceituosos, né? Nossa sociedade ainda é muito preconceituosa. Mas, não quero nem assim falar que a adoção também é uma forma de resgate de família, né? Claro. Mas os dados do CNJ, eles são muito duros, porque existem muitas crianças que querem ter uma casa, que querem ter uma figura paterna, uma figura materna, e que precisam ser estimuladas, porque existem, eu fico imaginando quantos cientistas, quantos juízes e, quiçá, até presidentes devem estar nas casas de acolhimento temporário que não são vistos, né? Infelizmente, eles são invisíveis e quando eles completam 18 anos, qual é a política pública que os protege? Nenhuma. E aí volta o ciclo, que infelizmente... Sim. E aí volta para onde? O lugar que mais acolhe ele com muita facilidade, que o retorno financeiro é rápido e qual é? Tráfico de drogas, né? Então a gente vive, infelizmente, num movimento cíclico aqui que é duro e é uma pena, mas também deve
merece ser estimulada, a adoção merece ser estimulada, a nacional sobretudo. O perfil dos adotantes brasileiros, eles têm... o perfil tem mudado ao longo dos anos. Antes eles só queriam menina recém-nascida, branquinha do Brasil. Uma pessoa do Nordeste ou então do Norte, que tem outro estereótipo, querer uma menininha assim, diminuía drasticamente a própria chance de ter família. Hoje eles já querem grupo de irmãos, crianças maiores, mas é muito delicado. Mas isso é uma boa notícia, então. É uma boa notícia, mas ainda não... porque veja só, a pessoa solteira hoje aqui no Brasil pode adotar, no caso de uma pessoa casada também, no mesmo estado. Só que você, hoje, quando você adota, uma família... os pretendentes brasileiros adotam crianças brasileiras, a adoção é um ato gratuito. Mas, o ato gratuito, na justiça é um ato gratuito. Mas quando você adota a criança, você vai ter que pagar colégio, cultura inglesa, dentista, né? Você não tem isenção de nada. Se encontrar, eu fico imaginando, Mariana, uma série essa criança ela precisa de uma atenção especial. Muitas delas vão precisar de terapias específicas, Certamente. né? De saúde psicológicas. O apoio o apoio psicopedagógico nas casas de acolhimento temporária é uma psicóloga para todas as crianças. Cada criança ali tem uma demanda emocional muito específica. Então você imagina que uma criança, por exemplo, que tem vivência de rua, ela tem uma demanda completamente diferente de uma criança que estava dentro de um seio familiar, mas que foi tirada desse seio porque os pais estavam se prostituindo, estavam usando drogas, etc. Então o conselho tutelar arrancou essa menina, essa criança. Então, entende que são necessidades completamente diferentes. Então, essas crianças, elas precisam... Bom, enfim, a lei já diminuiu bastante o tempo que ela deve esperar, mas ela tem uma ânsia, que ela precisa entender que ela vai ter uma nova oportunidade, e esses pretendentes, eles têm que saber onde é que eles estão dentro do universo dessa criança. Então, todos precisam de terapia, mas uma psicóloga, no máximo uma pedagoga, para uma casa inteira. Então, o que eu tenho visto assim, são terapias em grupo. Claro que existe uma coisa individualizada, mas é muita demanda. Imagino que o juiz da infância, da adolescência, da criança e da juventude, eles querem tanto saber como está a demanda. Claro que se preocupam, mas assim, eles querem saber como está o processo, vão cumprir o prazo. Então, assim, é muito complexo, muito profundo para dizer assim, vamos apenas estimular ou vamos apenas olhar porque a família é importante para o crescimento socioeconômico. Não é, na questão da adoção é muito mais... são várias camadas de demandas e que merecem ser vistas também. Eu sei que a Secretaria Nacional de Família tem um braço também que trata sobre a questão da adoção e que é muito louvável, porque nunca tinha sido visto isso e merece demais. A nossa identidade internacional, quando fala de adoção, é muito bem vista porque a nossa identidade é de um povo muito amigo, muito gentil, muito acolhedor. Então, os países, quando eles querem, eu quero adotar uma criança para o Brasil, porque eles imaginam que toda criança aqui é sorridente, é alegre, né? A nossa identidade é assim. Mas é isso. Muito obrigada. Desculpa, mas pode falar. Não, ela falou que não tem incentivo tributário, mas de qualquer forma ela vai ter, o adotante vai ter o mesmo incentivo do pai e da mãe que tem um filho, né? Porque ele vai ser filho tanto quanto. Então, assim, não tem um incentivo a mais, né? Como por exemplo, nos Estados Unidos. Mas tem a mesma coisa, isonomia, igual um pai e uma mãe normal com o seu filho. Não seria justo que adotou, que quer ter um filho, como teria natural, adotando, ter um benefício diferenciado do pai e da mãe.
Não, Entendeu? A tributação é igual, se paga 27,5%, tem descontos fora de pragas, seria a mesma coisa que o adotante. É porque da adoção. eu estava pedindo para parar, porque nos Estados Unidos, quando se trata de adoção, existem descontos específicos, isenções específicas, porque adotou. Então, volta para lá. Quando ele volta para lá, ele tem os descontos Imagina específicos. que no nosso país, que já é desigual, aí você imagina que aqui as pessoas vão querer adotar e vão querer adotar por conta de incentivo, até não querendo ter o filho. Aí a gente tem que É uma pensar, discussão será que interessante, né? Em torno será- da. Eu entendi o ponto da André também, no Entendeu? sentido de dizer assim. é meio... Será que dois isso- vai ser melhor, que aí você Não, vai isso não comprar. é. Então, Você aí, só quer Você número, entendeu? né? Aí eu já não sei se vai ser uma boa, talvez seja melhor igual mesmo aqui, pra gente não ter esse tipo de discussão, É uma discussão que volta àquilo que nós tínhamos Sim, tratado mas- aqui, né? Quais os qual o limite muito delicado dá um do estímulo desconto, estatal. Mas o próprio, a própria aplicação do split método, ou seja, vai dividir e tributar a família como um todo, dividido pelo número de membros, já acaba servindo como um incentivo para adoção. Porque, eu digo assim, imagina que um casal não possa, ou uma pessoa só, não possa ter filho, daí com a adoção vai ter, digamos assim, mais um membro na família, vai aumentar o coeficiente e a tributação vai diminuir. Então, igualmente para quem é pai e mãe, né? na prática acaba incentivando a adoção também. Exato. Muito bom, Flávia. E eu acho que, na verdade, o ponto focal da discussão da problemática da família é a ausência de educação. Então, as famílias, normalmente, que estão desestabilizadas, a maioria não tem uma base de educação de princípios suficiente para criar uma família. Que é isso que acontece, tanto que qual é o dever do Estado? Né? Ele tem deveres mínimos, penso eu, que é a educação mínima, bem feita, com a base bem instituída para as pessoas, o coercitivo e a liberdade. Então, como a nossa educação é muito precária, então há um desequilíbrio muito grande em razão da ausência de educação. Porque se as pessoas elas tivessem acesso ao conhecimento, embora hoje todo mundo tenha celular, mas fossem levadas a enxergar esse conhecimento como ele é de fato, talvez hoje as famílias não estariam tendo essa problemática tão grande que existe. Isso é até muito O problema que a gente volta é o problema de formação moral também, né? Eu acho que isso é muito, muito sério e está muito na base da nossa discussão em torno da família, né? Sem uma formação moral, que não é simplesmente não uma formação escolar, mas uma formação realmente preocupada com esse olhar para o outro, né? E, na verdade, a gente tem de novo aquele ciclo, né, que a gente vinha falando. É muito difícil também falar, né, em estímulo às relações familiares. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar. O desafio é muito grande no sentido de trabalhar nesses vários ramos aí. E essa questão que tu comentou agora me lembrou que nós temos aqui no Instituto um grupo de estudos, e atualmente no grupo de estudos de direito tributário nós estamos analisando a obra do professor Ives Gandra, que é Teoria da Imposição Tributária. E coincidentemente ontem no capítulo que nós abordamos, eu não lembro exatamente qual era a frase, mas que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, porque o papel da formação moral e dos valores para os filhos vai ser sempre da família, né? E se não for a família, se não tiver uma boa base, digamos assim, desses valores ensinados pela família, quem vai acabar ensinando vão ser os meios de comunicação, e nem sempre os meios de comunicação são os melhores, têm os melhores valores e os ensinamentos para as crianças. E até a frase desse livro do professor Ives, que eu não lembro exatamente o que era, dizia o seguinte: em uma sociedade livre, na verdade não existe de fato liberdade, porque no final das contas, como numa sociedade de livre cultura, no caso, não vai ter uma liberdade prática, porque no final das contas, quem acaba impondo essa educação e a cultura são os meios de comunicação, e esses meios de comunicação eles acabam induzindo o pensamento de toda a sociedade, e eles acabam induzindo, no final das contas, para os valores que eles estabeleceram como sendo correto. Então, na prática, não é uma livre cultura, é a livre cultura ensinada pelos meios de comunicação, que é a cultura que eles querem passar. Então, se a família não tiver passado bons valores para as crianças, quem vai formar vão ser os meios de comunicação que, em grande parte das vezes, não têm os melhores
valores. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Rodolfo fazer as considerações finais dele, em nome do Family Talks, e aí em seguida a gente comentará isso. Bom, eu novamente agradeço a oportunidade, o convite, uma grande satisfação falar sobre esse tema, consideramos aí bastante importante, uma das prioridades. Eu acho que vale a pena esse olhar mesmo a respeito das consequências que os temas correlatos a esse assunto vão trazer, extremamente desafiadoras. E eu acho que é um chamado um pouco a estarmos à altura desses desafios, né? Criar um ambiente em que nós não estejamos em sociedades cada vez com relações fortalecidas, com comunidades de pessoas, enfim, que mutuamente engajadas no bem-estar e no desenvolvimento integral de todas as pessoas. E o fundamento para isso acontecer são famílias que estejam funcionando com relações fortalecidas e, naturalmente, o fortalecimento de relações familiares vai trazer todo um fortalecimento das comunidades, das relações comunitárias, né? Um ciclo virtuoso, né? Estavam falando aqui dessa moralidade. E o fundamento mesmo do desenvolvimento moral da sociedade é a situação moral familiar e todas as consequências positivas que isso traz daí, né, de florescimento, desenvolvimento das pessoas e desenvolvimento social, econômico como consequência disso. Mas esse é o fundamento e nós vemos que é uma grande oportunidade para darmos mais atenção a esse tema e colocar ele no lugar que ele precisa, que é talvez entre as prioridades, com certeza. Acho que o desafio é um convite a isso, né? Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar para estarmos à altura aí do que nos espera pela frente. Então, em nome do Instituto Ives Gandra, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço muito especialmente ao Family Talks, né, por estar aqui compartilhando, né, toda a expertise que vocês têm a respeito desse tema tão importante. O Instituto Ives Gandra tem se preocupado muito com essa reflexão em torno das famílias, tanto é que atualmente nós temos um grupo de estudos em sociologia da família que está sendo um sucesso, né? Então, fica aí o convite para que vocês conheçam o trabalho do Instituto. Esse grupo está sendo encabeçado pelo Marcelo Couto, professor Marcelo Couto, e conta aí com pessoas do Brasil inteiro que estão estudando essa instituição, né, que é a família. Então, isso está no nosso horizonte de pesquisa e de estudo atual. Esperamos que vocês voltem mais vezes. Legal, agradeço muito. Para falar mais a respeito dos temas, né? Agradeço muito especialmente ao nosso diretor do Núcleo de Direito Tributário, Fábio Tonkowski, que compartilhou conosco também todo o conhecimento dele e as pesquisas em torno da tributação das famílias. E esperamos que vocês estejam conosco em outros encontros e outros bate-papos. Muito obrigada.